Olá, eu sou a irmã Débora, tenho 25 anos, sou natural do Mato Grosso do Sul, estou na vida religiosa há 4 anos e meio. Meu primeiro contato com a vida religiosa foi através dos irmãos salvistas. Eles faziam missão na minha comunidade de origem. Conheci as irmãs quando eu fui participar do meu primeiro retiro, que foi o Transbordar Salvista, onde ali eu fiz a minha experiência com o amor de Deus, com o batismo no Espírito Santo. Nessa época eu estudava, fazia faculdade, eu namorava. Voltei algumas outras vezes para fazer outros retiros na casa das irmãs, participar de luau, até que eu participei de um chamado Despertar. Ali não eram as irmãs que estavam promovendo o retiro, mas elas estavam presentes. Nessa época eu estava noiva, ele não estava participando, e eu falei para um primo meu que estava ali junto. Falei, olha, se eu não estivesse noiva, eu seria religiosa. Mas eu falei como se fosse algo passageiro, como se não fosse algo constante. Mas eu saí daquele retiro e eu comecei a pesquisar sobre a vida religiosa, pesquisar sobre a vida consagrada. E eu fui percebendo que aquilo estava crescendo dentro de mim, estava sendo alimentado. Mas nessa época eu já estava fazendo também, preparando o meu enxoval, já estava com pensamento, com planos de casamento, desejosa de ter filhos, né? Então eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou parar e ficar pensando nisso, porque a minha realidade é essa, eu estou noiva, então eu tenho que focar nisso. Eu fiquei relutando ali ao longo de um mês. E até que eu fui me confessar com o padre, e no final ele falou assim, quando será o casamento? Aí eu comecei a chorar, eu falei assim, padre, o senhor não sabe o que está acontecendo no meu coração. Naquele momento, diante daquela pergunta que ele fez, eu me senti convidada a olhar para dentro de mim e reconhecer que eu estava noiva, mas eu estava desejando a vida religiosa. E aí vem a grande pergunta, né? Ser ou não ser religiosa? E quando eu saí ali daquela confissão, eu me senti como os apóstolos saindo da sala do cenáculo, cheios de força para fazer a vontade de Deus. Então eu saí dali, fui procurar as irmãs salvistas para começar um discernimento vocacional, porque eu queria conhecer verdadeiramente qual era o meu chamado, o que o Senhor estava querendo falar comigo no meu coração, porque eu queria responder à sua vontade, independente se fosse na vocação matrimonial ou se fosse na vida religiosa, eu queria simplesmente fazer a vontade de Deus. Comecei a fazer o meu discernimento vocacional. Foi um tempo difícil porque a minha família não esperava, eu venho de um lugar muito pequeno, então as pessoas ficaram sabendo, nossa, a Débora está querendo ser religiosa. Então foi um tempo difícil, mas eu me vi muito apoiada na graça de Deus, né? Naquele Deus que estava me chamando e que estava me sustentando naquele momento. Passado um tempo, eu fui participar de uma tarde de espiritualidade. Ali veio um frater rezar por mim, nós não nos conhecíamos ainda. Ele colocou um pano vermelho sobre os meus ombros e ele dizia, sinta como se fosse o manto de Nossa Senhora te tocando. Ele ainda falou, e eu sinto no meu coração que Deus está te chamando. Vai até a cruz e dê a sua resposta. E ali eu fui até Jesus, até os pés de Jesus, e dei o meu sim, dei o meu coração para Jesus. E naquele mesmo dia, o noivado se encerrou e eu me sentia mais livre para buscar compreender ainda mais aquilo que era a vontade de Deus. Porque, como eu já disse, eu estava noiva, mas estava desejando a vida religiosa. Eu não conseguia conciliar isso. E a partir do término, eu pude buscar discernir ainda melhor a minha vocação. E no ano de 2017, ia ter outro encontro vocacional, logo no início do ano, em fevereiro, mês do meu aniversário. Então eu fui até os meus pais e falei, é este o presente que eu quero, poder ir até São Paulo para fazer este encontro vocacional. Eles me permitiram vir, e quando eu cheguei aqui foi simplesmente para confirmar o meu lugar na igreja, confirmar a minha vocação, confirmar o meu carisma, reconhecer que havia sim identificação com as irmãs salvistas. E neste tempo de discernimento vocacional, de acompanhamento com as irmãs salvistas, Deus me permitiu ter um encontro com a passagem de Samuel 3, a vocação, o chamado de Samuel. E eu me vi ali naquela passagem, porque aquele jovem estava sendo chamado por Deus, mas por muitas vezes ele não compreendeu que era o Senhor que estava chamando, e Eli ajudou ele, deu um direcionamento para ele. E quando eu me deparei com aquela passagem, eu falei, meu Deus, a minha história está aqui.
Porque por muitas vezes eu senti o Senhor me chamando, mas não conseguia compreender onde e como. Eu tentei por muitas vezes corresponder abraçando inúmeras pastorais, fazendo voluntariado. Eu ia na casa de idosos para rezar junto, porque eu tentava corresponder à voz do Senhor. E até que Eli direciona Samuel, e eu reconhecia também que Deus me permitiu ter muitas pessoas que não me deram respostas acerca da minha vocação, não falaram, olha, é esta ou não é esta a tua vocação, mas que simplesmente me direcionaram. E hoje eu sou convidada a responder como Samuel diariamente. Fala, Senhor, pois tua serva ouve. E este é meu testemunho vocacional.